Boas-vindas a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai pular direto para dentro de um mistério médico absolutamente fascinante. Nós vamos falar sobre um composto químico que dá o que falar. Ele ocorre de forma totalmente natural, mas olha, tem dividido muitas opiniões ao longo de décadas. Para começar a aquecer os motores, pensem no seguinte: e se um líquido transparente tivesse um suposto poder de curar, mas exalasse um cheiro fortíssimo de ostras? É, no mínimo, um detalhe sensorial bem inusitado, não acham? E é exatamente esse contraste polarizador que torna a nossa investigação de hoje tão intrigante. Todo o material que serve de base para o nosso estudo profundo de hoje vem do livro La Guia del DMSO, escrito pelo Dr. Hartmut P. A. Fischer. O autor retrata o famoso DMSO como uma espécie de conhecimento oculto da própria natureza. Ele descreve o composto como um remédio superacessível, mas que, segundo ele, tem sido mantido a 7 chaves, longe do grande público e totalmente à margem da medicina convencional. Bom, vamos entender quais são os argumentos dele. Seção 1. O misterioso líquido curativo. Afinal de contas, o que é de fato esse tal de DMSO? A sigla significa dimetilsulfóxido. Em termos práticos, é um líquido bem simples, extremamente barato e que é extraído diretamente do processamento da madeira. Tudo de forma natural. Mas não se deixe enganar por essa origem super humilde, porque esse fluido tem propriedades físicas que são uma verdadeira caixinha de surpresas. O comportamento dele é bem peculiar. Para começar, ele congela abaixo de 18,5 graus Celsius. Então, num dia um pouquinho mais frio, ele simplesmente vira uma pedra de gelo na prateleira, o que significa que precisa ser mantido aquecido. Mas aí vem o pulo do gato. Diferente da água, quando o DMSO congela, ele não se expande, ou seja, pode congelar dentro de um frasco de vidro que não vai rachar nem explodir a embalagem. Além disso, ele é mais pesado que a água, tem um gostinho levemente amargo e, pasmem, puxa a umidade direto do ar. É uma substância com muita personalidade. Seção 2. História de uma descoberta. A jornada toda começou há muito tempo, lá em 1866. Foi quando o composto acabou sendo sintetizado pela primeira vez por um químico russo chamado Alexander Zaitsev, com a publicação científica saindo no ano seguinte, em 1867. Só que ele ficou esquecido como uma mera curiosidade química por quase um século. O grande salto para um potencial tratamento médico só rolou no início da década de 1960, quando os doutores Stanley Jacob e Edward Rosenbaum começaram a fazer ensaios médicos sérios. Tudo parecer muito bem até que, em 1965, a FDA, a Agência de Saúde Americana, puxou o freio de mão e suspendeu temporariamente todos os testes clínicos. Essa década de 1960 foi literalmente uma montanha-russa para o DMSO. Segundo o autor, de uma hora para outra o composto passou a ser tratado como um verdadeiro remédio milagroso. E claro, isso gerou uma corrida maluca entre as empresas farmacêuticas, todas querendo garantir patentes e autorizações de venda. E foi bem no auge de toda essa empolgação que veio a paralisação da FDA em 65. A explicação que o autor do livro traz para esse bloqueio repentino é super intrigante. Ele aponta que a suspensão se baseou em testes com animais que receberam doses, nas palavras dele, absurdamente altas. Estamos falando de concentrações até 100 vezes maiores do que a quantidade recomendada para humanos. Sobre essas condições extremas, coelhos, porcos e cães acabaram desenvolvendo miopia temporária, que é uma mudança na refração do cristalino do olho. Mas o texto bate muito na tecla de que esses efeitos na visão nunca, em momento algum, foram reproduzidos em humanos ou outros mamíferos superiores usando as doses normais. Seção 3. Química e metabolismo corporal. Vamos ver o que rola dentro do corpo. Descomplicando um pouco a ciência, a química classifica o DMSO como o sulfóxido simétrico mais simples que existe. Bem no coração da molécula, a gente tem um átomo de enxofre oxidado e de cada lado grupos metil-idênticos. É uma estrutura super compacta, e é exatamente esse tamanho reduzido que dá a ele a capacidade incrível de interagir tão rápido e de forma tão profunda com o nosso organismo. A mágica metabólica do DMSO acontece assim que ele entra em ação. Ele passa por uma transformação e cria um subproduto muito famoso, o MSM, ou o enxofre orgânico. O nosso fígado faz isso naturalmente, usando um sistema de enzimas para oxidar o DNSO. O grande detalhe aqui é que o MSM já tem uma super fama no mundo da saúde natural por ajudar os tecidos conjuntivos e dar aquele alívio nas articulações. Então, segundo o autor, usar o DMSO resulta basicamente em uma liberação contínua e suave desse enxofre orgânico benéfico pelo corpo.
Acompanhando essa oxidação passo a passo, a gente começa com o DMS, que se transforma no DMSO, a estrela da nossa análise. E logo depois, o DMSO oxida mais uma vez e vira o DMSO2, que nada mais é que o nosso querido MSM. É um processo fluido e totalmente natural acontecendo dentro da gente. Mas olha que detalhe interessante. A esmagadora maioria, cerca de 99%, se transforma em MSM ou é diretamente excretada. Só que tem uma fração mínima de apenas 1% que faz o caminho de volta e é reduzida de novo para DMS, o dimetilsulfeto. E por que a gente deveria se importar com esse 1%? Acontece que o DMS evapora cravado nos 37 graus Celsius, que por um acaso da biologia é exatamente a temperatura normal do corpo humano. O resultado é que ele vira um gás e acaba saindo pela nossa respiração através dos pulmões. E isso nos leva à seção 4, efeitos colaterais e controvérsias, o verdadeiro campo de debate. Nós temos duas formas radicalmente diferentes de olhar para os mesmos sinais do corpo. A medicina convencional lista reações como vermelhidão na pele, coceira, descamação e aquele inconfundível cheirinho corporal de ostra ou alho, que vem exatamente daquele 1% de gás que acabamos de comentar, como efeitos colaterais indesejáveis. Ponto. Já a visão do autor vai para o outro extremo. Ele chama essas mesmas reações de crise curativa. Para ele, não tem nada de adverso nisso. Seriam reações fisiológicas completamente necessárias, que só estão ali para avisar que o corpo está passando por uma faxina, indicando curativa e desintoxicação profunda. São duas lentes opostas focadas no mesmo processo. E é esse abismo de opiniões que dita a postura do autor em relação à medicina tradicional. Ele critica o sistema estabelecido sem meias palavras, declarando que existe um, abre aspas, estreito vínculo entre o triângulo formado por aqueles que financiam os custos e os comerciantes dos setores farmacológicos que os têm atados de pés e mãos. A tese dele é que, por ser uma substância extremamente barata e que simplesmente não pode ser patenteada, o DMSO acabou sendo escanteado de propósito, visto apenas como uma ameaça aos interesses financeiros da indústria. Independentemente de que lado se esteja nesse debate, a crítica do livro deixa uma reflexão forte no ar para a gente encerrar. Diante de um recurso que é tão acessível financeiramente, mas sem possibilidade de patente, quem é que deveria de fato ter o controle e a palavra final sobre as nossas escolhas de saúde? É uma pergunta provocativa que não tem uma resposta fácil e que desperta a vontade de investigar ainda mais sobre os limites e as liberdades dentro das alternativas médicas. Muito obrigado por acompanharem mais esta investigação com a gente e até a próxima!